Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Lessa, diretor do portal VGV, e eu estou gravando esse vídeo para poder comentar um pouquinho sobre os impactos que o Airbnb e os aplicativos de hospedagem como o Booking e alguns outros, os impactos que eles estão trazendo para o mercado imobiliário. Eu acabei de retornar de uma viagem de férias onde eu fui para a Europa. Eu passei por 5 países na Europa e por todos os locais onde eu passei, obviamente, como um bom turista antenado com as principais tendências, aplicativos e tecnologias, eu busquei hospedagem no Airbnb e consegui, obviamente, encontrar ótimos locais para poder me hospedar, como se fosse um morador local, a um excelente preço. E isso para mim foi uma coisa muito boa. Eu fiquei muito satisfeito. A gente vive numa era de economia do compartilhamento e isso me traz bastante benefício. Eu sou um grande usuário dessas ferramentas. Mas durante essa viagem eu tive muito contato com moradores locais. Eu conversei muito com essas pessoas que moram nesses locais, que habitam esses municípios e estava comentando um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas novas tendências de hospedagem, o quanto que isso facilita. E me foi apresentado um lado B de toda essa economia do compartilhamento, dessa hospedagem via Airbnb para o mercado imobiliário, que eu particularmente nunca tinha me atentado a isso. E eu achei uma reflexão muito interessante e é o motivo de eu estar gravando esse vídeo para poder trazer um pouquinho essa discussão para vocês. Então eu queria comentar sobre os impactos que esses aplicativos de compartilhamento de moradia têm no segmento imobiliário, sobre 2 aspectos. Um muito positivo e o outro, não vou nem dizer positivo ou negativo, mas para que a gente possa refletir e talvez encontrar uma resposta conjunta. O primeiro aspecto é o aspecto positivo. Vamos falar sobre investimento imobiliário. O setor imobiliário ele é um setor que tradicionalmente ele atrai muitos investidores. E durante muitos tempos a gente viu pessoas comprarem imóveis para poder locar. Só que numa locação tradicional. Você compra um apartamento na planta, um apartamento pronto, depois de um tempo você equipa esse apartamento com piso, enfim, faz uma obra de benfeitoria básica e disponibiliza esse apartamento para locação e isso te gera uma renda mensal. Até aí, ok, sem novidade. Só que hoje, com o advento desses aplicativos e a locação por temporada ficando cada vez mais simples de se gerir através dessas plataformas, você vê com que muita gente está comprando imóveis, está adquirindo imóveis e ao invés de locar de uma maneira tradicional, elas estão locando através desses aplicativos, elas estão locando através dessas plataformas e conseguindo com isso uma rentabilidade muito maior. Que onde você alugava talvez um apartamento por R$1.000 durante um mês, você consegue alugar esse mesmo apartamento por R$100 ao dia. É uma tarifa que ela é mais competitiva do que os hotéis e muito acima do que um custo unitário, do que um custo diário de uma locação convencional. Então a gente já vê muitas incorporadoras, inclusive, já criando produtos para poder facilitar esse investimento imobiliário. A gente está vendo com que essas plataformas de compartilhamento de hospedagem, elas estão redefinindo o que é o investimento imobiliário. Obviamente que isso não é o negócio principal delas, né? Mas por tabela, digamos assim, elas estão redefinindo o investimento imobiliário de locação para geração de renda na sua essência, a ponto da gente ver incorporadoras e construtoras já criando produtos específicos para serem locados por temporada. E aí a gente entra em diversas possibilidades, em diversas novas metodologias, diversos novos tipos de produto, né, para que possa facilitar. A Vitacom, por exemplo, é uma empresa que tem feito muito isso. Ela já cria empreendimentos imobiliários compactos que já inclusive contam com todo um sistema de gestão de locação ou de locação convencional ou locação por temporada. Isso é muito bom para o investidor que vai adquirir um imóvel como esse, porque ele vai ter uma facilidade para poder gerir essa locação e, obviamente, ele também vai poder ter uma maior renda porque ele está alocando o imóvel dele com um ticket médio, digamos assim, muito acima do que se ele estivesse locando simplesmente por temporada.
Então, esse é um lado muito bacana e isso tem estimulado bastante o investimento imobiliário de uma outra forma. Aquela conta antiga que a gente fazia, será que o imóvel está caro e compensa comprar o imóvel para poder alugar? Muitas vezes a gente faz essa conta considerando só aquela locação convencional. E agora com esse advento da locação por temporada, isso te trazendo uma possibilidade de receita maior, a conta já começa a mudar. Você já vê uma capacidade de, mesmo que o imóvel numa boa região, obviamente, numa região onde tem essa demanda por hospedagem, né, um grande centro urbano, vamos dizer assim, mesmo esse imóvel sendo um pouquinho acima do valor, ele já te traz uma rentabilidade possível. Já se compensa em muitas vezes você comprar, porque você vai ter um rendimento muito maior com a locação por temporada. Agora, também tem o lado B, que é o lado que eu fui apresentado enquanto eu estava na Europa e me fez refletir um pouquinho. Ao mesmo tempo que eu estava muito feliz pelo tipo de hospedagem que eu tinha conseguido encontrar em excelentes regiões, excelentes localizações das cidades onde eu escolhi para poder conhecer, para poder me hospedar, pagando mais barato do que um hotel, ficando com mais liberdade, com mais conforto. E quando eu comecei a conversar com moradores locais, eu percebi um protesto muito grande com relação a essas plataformas. Por quê? Justamente porque elas estão trazendo uma dificuldade para que os moradores locais possam morar na sua própria cidade. Esse é um tema bem polêmico. Eu não quero levantar uma bandeira de dizer que é certo ou que é errado, mas eu acho que é muito importante essa reflexão, porque a economia compartilhada ela é uma realidade que veio para poder ficar. Assim como o Airbnb, tem o Uber, enfim, uma infinidade de aplicativos e plataformas que vão redefinindo a maneira como nós vivemos no dia a dia, como nós interagimos com o transporte, com a habitação, com a alimentação, com uma série de questões. E no caso específico da hospedagem, no caso específico do Airbnb, qual que é o impacto do lado B que ele vem trazendo no mercado imobiliário dessas grandes cidades? Os imóveis estão cada vez mais inflacionados à locação. Para quem não é um proprietário hoje de imóvel em uma cidade como Lisboa, por exemplo, em Portugal, essa pessoa não consegue mais alugar um imóvel e morar na própria cidade, porque todos os proprietários estão preferindo alugar o seu imóvel por temporada no Airbnb, no Booking, em qualquer ferramenta de compartilhamento de hospedagem e não mais alugar esse imóvel. E quando esse imóvel ele é colocado para locação numa locação fixa, ele está num preço proibitivo, que muitas vezes as pessoas não conseguem mais pagar. Isso está fazendo com que a população local da cidade seja cada vez mais empurrada para a margem, seja cada vez mais empurrada para regiões mais distantes. Isso causa outros problemas, traz outros impactos, como impacto na qualidade de vida, impacto em trânsito, impacto em transporte coletivo, às vezes de não muita boa qualidade, impacto em horas de sono, impacto em doenças, inclusive, na própria saúde de alguém que tem que conviver com tudo isso. Isso é muito importante para a gente poder pensar. Se a economia compartilhada veio para ficar, se aplicativos de compartilhamento de hospedagem têm impedido com que a população da própria cidade more na sua cidade porque os preços ficaram proibitivos, como que a gente pode fazer, de que maneira que o mercado imobiliário ele pode se reestruturar para que nenhum dos lados saia perdendo? Como que as incorporadoras elas podem criar produtos que podem ser locados para a temporada e ao mesmo tempo favoreçam uma locação convencional, uma habitação convencional? Eu acho que são reflexões muito importantes que a gente precisa começar a ter, porque o mundo mudou, está mais do que claro isso, e a gente precisa de fato trazer novas alternativas e novas soluções para novos problemas, vamos dizer assim, que a gente não tinha até pouco tempo atrás, problemas que não existiam. A gente começa a ver nessas cidades um protesto contra a Airbnb, um protesto contra a Booking, um protesto contra essas plataformas de compartilhamento de hospedagem, mas ao mesmo tempo a gente ainda não encontrou uma solução. Se esse é o problema, de que maneira que a gente pode encontrar a solução? Então, fica aí a análise, fica aí a reflexão. Eu convido todo mundo a debater esse tema junto com a gente. Se você tem uma opinião a respeito disso, uma opinião formada,
Deixa aqui nos comentários e vamos construir conjuntamente uma discussão sobre isso, porque realmente é um fato que precisa ser debatido. Grande abraço e até o próximo vídeo.